É mais fácil você discernir uma verdade e uma mentira do que uma verdade e uma aparente verdade. Tudo bom, gente? Olha, esse vídeo, a partir de agora, vai ser direcionado especificamente à pessoa do Afonso, do canal Ciência de Verdade, que eu sigo já há um bom tempo e gosto muito do conteúdo científico dele, não bíblico. Bíblico é terrível. E esse vídeo ele é um resumo de um vídeo de 1h30, onde eu condenso, onde eu tento apresentar para vocês, mostrar para vocês do porquê Raabe ser sim, a Raabe prostituta, Kenita, ser sim uma das ascendentes de Jesus Cristo. Para isso eu pego 8 livros, 3 bíblias, entre eles, pego o conteúdo da internet, pego o Lexo de Strong para mostrar para vocês, e especialmente para o Afonso, que ele está completamente enganado na interpretação que ele tem a respeito desse assunto, tá bom? E aqui eu vou tentar, de forma muito rápida, resumida, no máximo em 10 minutos, mostrar para você do porquê dele estar redondamente enganado e da necessidade que ele tem urgente de parar para estudar. Primeiro, antes de que venham me dar carteirada, não, mas o Afonso fala do que o Neemias falou, não, Afonso cita Neemias, que é teólogo. Eu tenho, primeiro, Earl Rademacher, Ronald B. Allen, Wayne House, que são editores desse livro Novo Comentário Bíblico, que também eu tenho um antigo, tenho Warren Wiersbe, eu tenho a Bíblia de Estudo de Shaw, eu tenho Bacon, enfim, resumindo Fiennes, eu tenho vários outros teólogos que se opõem a ideia do Neemias. Então, para mim, não importa aonde Neemias estudou. Ele é teólogo, ele pode ter feito teologia em qualquer lugar. Agora, resta saber, o conteúdo que ele adquiriu ali é válido? Não é válido? Isso é outra história. Inclusive, o cara que estruturou hoje todo o léxico que se chama Strong, ele também discorda do Afonso. E o problema do vídeo do Afonso, eu vou comentar isso de forma mais específica no final, é que, diferentemente de mim, que estudou esse camalhaço de coisas em um dia gravou um vídeo de 1h30, parece que ele se apoiou em um livro que faz menção a um trecho do Talmud que não está inserido no cânon bíblico, que dá a entender, ou que expressa, que Josué, ele era casado com uma mulher chamada Racabe. E essa Racabe, sim, seria a Racabe ascendente de Jesus e não a prostituta Kenita, tá? É complicado, é muito complicado, mas vamos lá, vamos por partes. Como diria Jack, o estripador. Eu acho que, tudo bem, esse comentário é terrível, mas é um pouco engraçado para quem tem um pinguinho de humor negro. Primeiro ponto é o seguinte, contradição. Afonso ele tem se contradito muito nos vídeos dele, tá? Porque o que é que tem acontecido? Por exemplo, ele declara que o nome Jesus não pode ser pronunciado dessa maneira. Nós temos que chamá-lo pelo seu nome, Yeshua HaMashiach. Massa. Qual é o primeiro problema que nós encontramos no tocante a isso? O primeiro problema de todos é o seguinte, a Bíblia, o Novo Testamento, os apóstolos, eles escreveram em grego. Então eles escreveram lá Jesus, não como Jesus, não como Yeshua, mas como Jesus. Primeiro ponto, nenhum vídeo eu vejo o Afonso fazer essa ressalva. A não ser que ele tenha feito algum e eu não vi, mas de todos os vídeos que eu vi muitos, eu não vi fazendo essa ressalva até agora. Esse é o primeiro ponto. Então ele desconsidera o ensino grego, ele acha que foi modificado, ele acha que foi alterado, Ok, mas então por que você está pegando a Bíblia em grego para justificar o X no nome Racabe, que está sendo citado por Mateus capítulo 1, versículo 5. E esse mesmo nome, em tese, está sendo citado diferentemente, de uma forma diferente por Josué, no capítulo 6, versículo 23 e 25, Tiago, se não me engano, 1, e Hebreus 11, 35. Por que você está fazendo isso se foi modificado? Ora, se foi modificado, a mesma tese que você sustenta de que foi mexida, que alguma coisa ali foi alterada e e também serve para mim com relação a você. Então, essa para mim é a primeira grande contradição dele com relação a esse assunto de Raabe, tá bom? A outra
e aí já é algo que eu tenho notado, ele tem promovido uma campanha de ataques constantes contra as igrejas. Eu não estou falando de igreja, instituição religiosa, tá? Em termos jurídicos, como uma instituição prevista no Código Civil e papapá. Não estou falando isso, estou falando de igreja. No estrito senso, que é o que? Religar-nos a Deus. A igreja sendo uma das formas que Deus se utiliza para religar as pessoas a Ele mediante a sua atuação diretiva. Eu acredito num Deus diretivo, eu acredito num Deus que está em constante controle de todas as coisas, por mais paradoxal que isso possa parecer, tá bom? Então é isso que eu acho muito engraçado, porque ele hoje tem jogado todas as igrejas, inclusive igrejas que ele não conhece, eu não sei sequer também se ele chegou a fazer parte de alguma durante algum período considerável de tempo, se ele participou de alguma coisa, mas ele pega todas as igrejas e joga todas as igrejas no mesmo balaio, dando a entender que nenhuma delas presta. E isso me chama muito a atenção, né? Ou então se presta com muitas ressalvas e papapá. Isso me chama muito a atenção realmente. Porque, por exemplo, eu vim de uma igreja que tinha sim seus defeitos. Afinal de contas, Jesus não veio para os sãos, ele veio para os enfermos. Lembre-se que Jesus falou com relação a João Batista, que não comia, não tinha lá os costumes dos gentios, mas os judeus o rejeitaram, e que Jesus veio de uma forma diferente da de João Batista, comendo, bebendo, brincando, dançando, fazendo lá as suas coisas, interagindo inclusive com os gentios, sentando à mesa daqueles que os escribas e fariseus chamavam de imundos e impuros, né? E ele também foi rejeitado pelos judeus. E aqui só um parênteses, será, e é uma pergunta para você, Afonso, será que se você, não se Jesus tivesse, mas se você tivesse nos tempos de Jesus, onde é que você estaria? Em que posição? Do lado de Jesus ou do lado dos escribas e fariseus? É uma pergunta difícil, né? Hoje, na minha opinião, você está mais pro lado dos escribas e fariseus que foram rejeitados e que crucificaram Jesus. Me desculpe pela sinceridade, mas é o que eu estou vendo da sua parte. Então, o que acontece? As igrejas elas têm dificuldades, elas têm seus problemas. Tem, mas eu, por exemplo, vim de uma igreja cheia de gente doente, inclusive eu, que, por exemplo, através da pregação do evangelho, alcançou a vida de um casal que estava separado no mundão, um homem de um lado, a mulher do outro, as filhas totalmente perdidas. Essa mulher, coitada, começou a se envolver com coisas pesadas, e de repente ela se converte na nossa igreja, o marido se converte em outra igreja, que eu não gosto dessa outra igreja dele, não gosto mesmo, estou completamente da visão teológica, da visão de reino que eles têm lá, mas ele se converteu lá, foi alcançado pelo Espírito Santo lá, e aí depois ele veio para a nossa igreja, gostou da nossa igreja, Deus disse para ele, tocou no coração dele para que ele ficasse na nossa igreja. Ele passou a ficar na nossa igreja, reconciliou-se com a ex-mulher, casaram-se, que ele, se eu não me engano, eles não eram casados. A família, resumindo, foi totalmente reestruturada. Quando eu falo de igreja, eu falo de um lugar sério, em que as pessoas que estão lá não por conta de dinheiro, não porque é um clube social, mas é porque é uma forma que elas têm de se reunir para juntas adorarem ao Senhor Jesus. Eu costumo dizer que um templo sem pessoas é só um templo. Agora, a igreja sem um templo é a igreja. A igreja pode ser na minha casa, pode ser na casa do meu vizinho, pode ser na praia. O importante é que o corpo de Cristo esteja devidamente unido, tá? Então, ele comete esse segundo erro, de jogar todo mundo no mesmo balaio. Não, e ele é o perfeito. Esse, assim, que eu poderia até dizer, me arriscar, conceito de eugenia é algo muito perigoso, porque isso aplana o terreno para ideologias extremamente persecutórias, destruidoras e malignas. Então tome muito cuidado com isso, Afonso. Eu constantemente venho, inclusive, dizendo a você nos meus comentários que você estude a Bíblia, estude os comentaristas bíblicos, estude a história também dos comentaristas bíblicos, para você ver, por exemplo, Dake. Dake tem uns comentários fantásticos, mas você já estudou a história de Dake? É um pouco pesada.
E a partir dessa compreensão, cabe a você ou não aceitar o que o cara está falando ali. Parte de você e da atuação do Espírito Santo no seu coração. Então, eu gosto disso, eu gosto de estudar. Eu estudo a Bíblia desde que eu me entendo por gente. Sempre amei sentar, passar horas, inclusive sem comer, só estudando, de tão compenetrado que eu ficava ali. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Essa contradição, eles têm se contradito muito. Se contradiz nessa questão do uso ou não do grego, se contradiz nessa questão de instituição religiosa, aí não é nem contradição, é hipocrisia mesmo, sabe? Eu acho que é maldade mesmo, é mau caratismo da parte dele nesse aspecto. Eu acho que ele erra aí por mau caratismo mesmo, porque não gosta e não quer aceitar e se vale de qualquer argumento para se levantar contra isso. E agora eu gostaria de falar rapidamente, até porque o vídeo já está longo, sobre o problema que eu encontrei lá no conteúdo que ele expõe, que ele aborda. Conforme eu falei para vocês, ele vem citando ao longo do seu vídeo, ele cita um livro que ele leu e ele passa a ler as passagens bíblicas. Por exemplo, ele fala, e ele dá muita ênfase nisso, que Samuel capítulo 6, versículo 23, Raabe e seus familiares, no momento da tomada de Jericó, não entram na aldeia dos judeus. E ele dá muita ênfase nisso. Qual é o problema? É que ele só fica nessa ênfase. E ele fica alimentando essa ênfase. Ele desconsidera completamente o sentido que Josué 6, 25 trazem. Porque no momento em que o livro de Josué é escrito, pela maneira como o livro é escrito, nos é dado o entendimento de que Raabe, no momento em que o livro foi escrito, ainda estava entre o povo de Israel. Não num conceito em um território distante, não, como ele dá a entender no livro, no vídeo dele, não. Mas é entre. Em termos de mistura, Raabe passou a fazer parte do povo de Deus, certo? Sim, isso pode parecer ser muito escandaloso para você e no final desse vídeo eu vou explicar a grande diferença sobre isso, tá bom? Mas agora eu quero tentar me ater um pouco mais nesse aspecto técnico. Se você faz uma leitura olhando tradução brasileira, olhando NVI, olhando Almeida revisada, olhando a versão do século 21, você vai ver que em todas essas traduções, inclusive a tradução brasileira, que eu amo, é a tradução que eu mais gosto, você vai perceber que não há a menção, por exemplo, daquilo que ele quer expressar no seu vídeo. Todos os autores, com exceção de King James, eles são descartados para Afonso, porque na cabeça dele, ele acha e quer sustentar essa ideia que Raabe entregou seu povo através de um sonho que Deus havia lhe dado. Deus se revela a Raabe, Raabe entende que Deus está falando com ela, entende qual é o plano que Deus tem e aceita esse Deus. Então ela abandona seus compatriotas, ela nega a fé do seu povo, ela nega assim, todo aquele contexto social no qual ela vivia e ela passa a ajudar o inimigo. Ela se entrega a Deus, ela aceita Deus. E aí é que está o ponto, porque capítulo 6, versículo 23 de Josué, realmente é algo para se pensar. Por que no momento da tomada de Jericó, Raabe ficou fora da aldeia de Israel? Né? Para mim, por uma questão muito simples. Levítico fala sobre isso, Deuteronômio fala sobre isso. Ela e os seus parentes estavam impuros. Porque além de estarem ainda carregados com as tradições, inclusive religiosidade quenita, os homens da família não eram circuncidados. Então, era necessário com que ela primeiro se purificasse com todos os seus familiares para que então pudesse ingressar na aldeia de Israel. Ah, mas isso é um absurdo, não sei o quê. Gente, se você for no capítulo 5 de Josué, um pouquinho lá no final, você vai ver, por exemplo, que existe uma passagem que fala que porque o povo de Deus estava no Egito, no deserto, muitos dos jovens não haviam sido circuncidados. Só que antes de entrarem na terra prometida, eles foram circuncidados e
permaneceram na aldeia, ou seja, eles estavam de forma incircuncisa, numa condição que Deus não gosta, na aldeia do povo de Deus. Mas para entrar na terra prometida, para tomar posse da terra prometida, era necessário com que eles se purificassem, com que eles realizassem todos os mandamentos, todas as ordenanças de Deus, e a circuncisão era uma delas. E eles ficaram na aldeia para se recuperar. Já eram grandes, ou seja, já há uma total não observância daquilo que foi passado por Deus através de Moisés. Mas Deus muitas vezes age dessa forma. Deus tem sua lei, tem, mas muitas vezes ele abre, no decorrer de toda a história bíblica, exceções, dadas as circunstâncias nas quais as pessoas elas estão inseridas, na qual o povo está inserido. Porque, repito, não existe solução perfeita em um mundo quebrado, como diz o reverendo Augustus Nicodemos, tá bom? Então, Raabe não entra imediatamente na aldeia, que para ela seria a terra prometida, claro, dada as devidas proporções, porque tanto ela quanto seus parentes estavam impuros, eles precisavam se purificar. E aí você percebe que do 23 ao 25, e na conclusão do versículo 25 do capítulo 6, você percebe lá que o texto nos mostra, ele nos dá a entender de que Raabe passou a viver de forma misturada, com a mesma identidade, com o povo de Israel. E que ela estava ali presente, e que qualquer um que duvidasse do que Deus fez em Jericó, que para você entrar em Jericó era uma coisa praticamente impossível, qualquer um poderia ir na casa dela para testificar acerca do que Deus havia feito. Então, recapitulando rapidamente a história de Raabe, Deus se revela a ela em sonho. Afonso não cita isso no coisa dele lá. Veja, Deus revela-se a Raabe. Ele se manifestou. E ela, temendo a sua vida, temendo a vida da sua família, ela reconhece ali que realmente Deus estava falando com ela. Ela acolhe e protege os espias. E ela pede para ser recebida no povo de Israel. Flávio José fala que essa situação foi passada. Eu falo com isso com mais detalhes no vídeo de 1h30. Se você quiser se aprofundar mais, dá uma olhada. Mas Flávio José fala que essa situação foi passada para o comandante, foi passada para Josué, foi passada para o sacerdote Eleazar, tudo que Raabe relatou aos espias, e eles concordaram com ela, e ela foi aceita, e segundo Flávio Joséfo, muito bem aceita, e Josué tratou-a com muita cordialidade, concedendo-lhe inclusive bens. Ora, como é que uma pessoa que é recebida por Israel, pelos maiorais, pelo Senado, por Josué, por Eleazar, ela é recebida e jogada em algum lugar distante? Em nenhum momento o texto bíblico nos dá a entender isso, tá bom? Muito pelo contrário. E agora eu quero falar rapidamente, até porque o vídeo já está ficando muito mais longo do que eu gostaria que ele ficasse. Eu queria fazer uma coisa mais introdutória. Mas vamos falar do nome Raabe. Ah, João, mas você viu lá que ele falou do grego. Falou do grego. Falou. Realmente ele falou. E isso me saltou os olhos. Eu nunca... Assim, é bom esse conflito de debate, porque a gente às vezes é pego em algumas coisas. Por mais que você estude, né? Por mais que você pegue os livros aqui para você estudar, às vezes é bom você ler opiniões antagônicas para que você possa sim fazer aquilo que ele, como cientista, deveria tanto prezar e aplicar aqui. Tese, antítese e síntese, né? Então, aquilo me saltou os olhos, né? Porque a linguagem de King James é uma linguagem mais poética. E por ser uma linguagem mais poética, eu li, mas eu não leio muito. Leio little less. Eu prefiro a tradução brasileira. Eu acho ela mais completa, é mais, sabe, transliterada. Eu prefiro. Aí o que é que acontece? Eu olhei e disse, cara, eu vou estudar isso agora. Peguei os livros, estudei, fiz observações, fui na internet, li o Lexo de Strong. E vejam só, que coisa interessante. Eu vou começar lendo a Bíblia em hebraico e vou resumir em Strong, tá? Por fim, em Strong.
O hebraico fala realmente dela em Josué 6, 23 e 25 como Rachav. E isso é muito interessante, porque o CH, na verdade, ele foi inserido por Mateus. Como assim, João? Não tem lá o xizinho que fica no nome Rav, porque o suposto B em grego, ele significa, ele tem um sonzinho lá, é beta, mas ele fica Rav no original. E quando Mateus escreve, Mateus no capítulo 1, versículo 5, ele coloca um X entre os dois A's, depois do R e depois do V. E aí fica R-A-X, tá? A-V. E aí quando a gente vai ler fica Hakav. Fica um nome assim mais ou menos. E aí isso, caramba, e agora? Deixa eu ver o que é que eu vou fazer aqui. Aí eu fui, peguei a minha Bíblia em original, do original do hebraico, tá? E vi lá, realmente era Rachav. Quando eu fui ver o Novo Testamento, que, repito, não foi escrito em hebreu, mas foi escrito em grego, eu encontro lá que o nome também é Rachav. Eu disse, então, bom, os hebreus entendem também essa ascendência de Jesus, ou pelo menos uma parte deles. Tá aqui na Bíblia em hebraico, tá bom? Essa Bíblia em hebraico, ela é a Bíblia judaica completa, o Tanakh, a Brit Hadashah, que foi traduzida por Stern e foi publicada pela editora Vida. E aí, quando eu fui no Lexo de Strong, uma coisa me chamou muito a atenção. Strong é um dos grandes responsáveis hoje por nós termos acesso e o devido conhecimento da Bíblia. Tá? Então é ele que faz todo o compilado, é ele que faz toda a estrutura. E assim, eu de forma bastante exaustiva procurei, pesquisei, e a única resposta dada por Strong e por outros teólogos com relação ao nome Hakav e não Raav é que Mateus assim o quis fazer. Ele inseriu um X, sim, ele inseriu um X que tem um som de CHI, o Ki, pra gente, né? O italiano tem um Ki muito, o Q e tal, o CH tem um som de Q, então Mateus colocou assim. Só que quando Mateus coloca assim, o que Mateus quer apontar é exatamente Raab. Strong fala isso. Todas as Bíblias, todas as concordâncias apontam nessa direção. E aí, por uma dedução lógica, coisa que nesses últimos vídeos contra as igrejas, contra toda a doutrina bíblica que as igrejas têm, Afonso não tem exercido a lógica. Eu disse, peraí, vamos lá. Eu tenho Varsby, eu tenho Scholl, eu tenho Flávio Josefo falando sobre essa Raabe, que Deus a tratou bem, isso já, e o próprio povo, o próprio poder político e religioso e militar de Israel trataram-a bem, com muito carinho. Nós temos os comentários de Redmaker, B. Allen, Wayne House, nós temos Bacon, nós temos Fiennes, nós temos ali o livro da história de Israel. Cara, N pessoas. Strong, que compila o Lexo, que tem o seu Lexo, né? O Lexo de Strong, tamanha a sua competência ao identificar os personagens e o significado das palavras, todos dizendo traduções. Tradução brasileira, NVI, Almeida Revista, Almeida século XXI. Nós temos todas essas Bíblias nos mostrando que se trata da mesma pessoa. A única exceção feita é a Bíblia King James. Eu estou falando de Bíblias do Brasil. Também tem as Bíblias de fora do Brasil. Angola, Estados Unidos, Inglaterra e por aí vai. Todas as outras Bíblias que não tem essa informação, né, esse Hakav, elas estão erradas. O único que está certo é King James, né? E certo sobre qual aspecto? De ter colocado o que antes do ave. Isso me chamou muita atenção. Tudo bem, ele colocou, mas qual é o propósito? Aí é que está a sacada.
Aí é que está, acho que a pergunta de ouro. Por que ele fez isso? Para indicar que, na verdade, a Raabe era outra pessoa? Ok. Quem seria essa pessoa se na Bíblia em nenhum momento é citada o nome da mulher de Josué? Não era Ana, não era Aruna, não era Racabe. Não tem nenhuma informação sobre a esposa de Josué. E aí a gente olha e vê um problema aí. Porque o único lugar, e isso eu encontrei em um comentário bíblico na Wikipédia da Polônia, e tem a fonte inclusive lá, é por isso que eu tô trazendo essa informação para você. O único registro de que o nome da mulher de Josué seria Racabe está no Talmud, que é a compilação dos ensinos orais. Veja só, orais da cultura judaica. E aqui a gente precisa lembrar que os judeus rejeitaram Jesus, né? Os judeus rejeitaram Jesus. Jesus ele é muito, muitas vezes condenatório contra a postura dos escribas, fariseus e saduceus. E provavelmente o Talmud tem muita influência dessas pessoas. Então, pelo que eu pude entender, para Afonso, nesse assunto, é muito mais fácil acreditar na compilação de ensinos orais de um povo milenar do que acreditar nos ensinos ou nos registros que existem desde sempre. Aí realmente fica uma coisa complicada de se entender. Você acredita mais numa pessoa que escreveu algo que alguém contou, que outro alguém contou, que outro alguém contou, que vem desde o início dos tempos lá, que eu acredito na teoria da Terra Nova, mas não acredita em quem escreveu, que foi aqui no caso o próprio Moisés, escreveu, registrou essas informações e tudo mais. Isso para mim é algo extremamente comprometedor. Para mim isso fragiliza muito a base de pensamento dele. E a outra é assim, peraí, vamos pensar no seguinte. Todo mundo que escreveu a Bíblia suprimiu essa informação, por quê? Porque queria esconder uma informação tão importante como essa? Ou porque não tinha resposta? E por dedução lógica, compreenderam que se tratava da mesma pessoa. Eu acho que é mais por aí. Até porque, se você vai estudar a história, né, a forma como Jesus ele lida com os pecadores, se você vai estudar a escatologia, se você estuda os profetas, Ezequiel, o próprio Moisés, que também foi um profeta, Isaías, Zacarias e tal, você encontra lá elementos de um Deus extremamente misericordioso e que sempre que esse Deus tinha um propósito que incluía outras pessoas de outras nações com outros costumes, esse Deus incluía elas e executava todo o processo de purificação e depois inclusão para o cumprimento da sua vontade, que muitas vezes consistiam em promessas. Nós temos, por exemplo, um relato, se eu não me engano é Isaías, que fala que um povo desconhecido Deus tomou para si, que ele foi chamado para si. Ou seja, nós temos inúmeros apontamentos da graça e da misericórdia de Deus. No texto bíblico há uma declaração muito forte, que diz assim: eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. E a gente encontra essa exigência de misericórdia desde o Antigo Testamento. Nós vemos um Deus extremamente misericordioso. E quando é que esse Deus perde, assim? Não é que ele perde, mas quando é que o limite da paciência dele chega no topo? É quando o pessoal realmente abusa da boa vontade dele. Aí ele vem com a execução. Quanto tempo não durou até que o dilúvio ocorresse? Veja, Deus viu um filho seu, ao qual ele deu vida, mediante o seu espírito, que no caso era Abel, ser morto pelo seu irmão por um coração maligno. Abel estava oferecendo sacrifício a Deus, mas Deus rejeitou. Por quê? O coração de Abel não era um coração misericordioso.
Jesus, e aí eu vou para frente, Jesus, ele fala de forma muito clara que quem for a ele, ele jamais rejeitará. Ele fala, por exemplo, em João 15, que ele é a videira verdadeira e que toda a vara que nele é enxertada, que nele é inserida, essa vara passa a dar frutos. Mas que todo galho que não dá frutos, ele arranca e lança no fogo. Nós estamos falando de um Deus misericordioso, de um Deus amoroso, de um Deus que espera, sim, que as pessoas elas mudem. Que as pessoas elas mudem sua postura, que elas mudem seu posicionamento. E, logicamente, esse posicionamento reflete, inclusive, o próprio caráter de Deus, a própria natureza dele, uma natureza justa, mas também misericordiosa. E sobre isso eu quero traçar um breve comentário que o Afonso faz no vídeo sobre Raabe, já ali no finalzinho do vídeo, no minuto 20, que foi onde eu já não aguentei mais as baboseiras que ele estava falando lá e parei de assistir. Vamos lá. Nós temos o relato do profeta Oséias. Deus chega para Oséias e diz assim: Oséias, tu vai se casar com uma prostituta. E aí, Afonso, me fala o que é que tu tem para me dizer sobre isso. O que é que tu pensa sobre isso? Se Deus hoje mandasse tu casar com uma prostituta, porque pelo que eu tô vendo, você odeia muito as prostitutas, né? Você acha que isso é uma coisa realmente terrível, né? Muito pior, por exemplo, do que o crime de homicídio qualificado praticado por um rei, o rei Davi. Mas Davi, sim, ele cometeu uns errinhos, mas foi justificável depois por tudo que ele construiu. É como se Raabe ela fosse uma rainha, que ela tivesse tudo ao seu alcance e por um momento de egoísmo barato, ela toma o marido de outra mulher, mata a mulher e para ficar com esse homem para ela. Foi isso que Davi fez. Davi tinha tudo o que ele queria, tudo. E Davi mata Urias, porque havia traído Urias com Batseba. Davi maquina todo o processo de morte. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Me explique isso. Deus sabe como lidar com a gente, Afonso. E não é como uma soma básica de matemática. 2 mais 2 é igual a 4. É muito mais complexo. E é por isso sim que em Mateus 7 há a advertência de que nós não devemos julgar as outras pessoas. Eu realmente acredito, ou tendo a acreditar, que por toda a situação, por todo o contexto onde Raabe estava inserida, ela era uma pária na sua sociedade. Assim como você considera provavelmente as prostitutas. Colocando-as, assim como você faz com as igrejas, todas no mesmo saco. Mas pelo contexto, Raabe ela era uma pária. Ela vivia marginalizada. Ao que tudo me leva a crer, acredito que ela entrou naquela vida não porque ela gostava do pecado, mas porque foi a única alternativa que ela teve para poder sobreviver, para poder ter um mínimo de dignidade dentro de uma sociedade preconceituosa e extremamente incompreensível, desumana muitas vezes. Isso sempre vai existir. Mas o que não pode existir é, na nossa parte, que dizemos ser crentes cristãos, promovermos esse tipo de discurso tão pitoresco e alheio à realidade bíblica. Porque o que foi que Jesus fez com aquela mulher prostituta? Jesus não conhecia o coração dela quando ela foi lançada aos seus pés, pega em adultério? O que foi que Jesus fez com a mulher, agora eu me esqueci da origem dela, da mulher samaritana? Tava lá, me dá água. Não, a mulher já estava lá no quarto, quinto marido. E não era dela. Ou seja, ela também, muito provavelmente, era uma prostituta. E ele lança a sua salvação a ela, ela se converte e ela acaba evangelizando a cidade. É isso que Deus vê nas pessoas. É isso. E não essa regrazinha safada, cafona, de 2 mais 2 é igual a 4. Então você pode ter uma coisa terrível e você não pode estar. Beleza, aí a gente tem um relato de Oséias,
que era um profeta, que Deus manda ele se casar com uma prostituta para representar para o povo dele a relação dele, Deus, que era representado pelo profeta Oséias, com o seu povo, que no caso seria a prostituta. O que é que a gente tem, por exemplo, que também na genealogia de Jesus nós temos a pessoa de Tamar, que teve uma relação incestuosa com seu irmão. Nós temos também a pessoa de Ruth, moabita. Eu sei que você tem aí uma teoria de que Ruth não estava lá, não era bem assim, né? Mas ela era moabita, ela estava lá alinhada com a religião dos moabitas, né? Aí a gente tem todas essas personalidades extremamente controversas fazendo parte da genealogia do Messias. Sabe por quê, Afonso? Porque essa tua interpretação purista, sabe, quase eugênica, ela é muito perigosa. Raça pura. Não é isso, é aquilo. Deixa de ser otário, velho. Deixa de ser desrespeituoso. Deixa de ser cego. E lê a Bíblia do jeito que tu tem que ler a Bíblia. E todos os 7 mil outros seguidores eu também falo com relação a eles. Leiam a Bíblia. E eu não estou falando aqui chamando vocês de idiotas, como eu estou chamando o Afonso. Porque quem tem 467 mil seguidores é ele. Porque quem é doutor é ele. E ele é bom. Ele é bom. Ele é muito bom. Ele sabe quando o negócio está errado, quando o negócio está certo. Mas quando o assunto é Bíblia, ele se perde completamente. Sabe-se lá Deus por quê. E aí a gente tem Raabe, a gente tem Ruth, a gente tem Jessé. Inclusive há uma teoria de que o pai de Davi, que Jessé, ele foi casado com uma mulher, ou foi ele que fez parte dessa relação, ele é filho de uma mulher que não era a mulher dele mesmo, ou do pai dele. Eu me esqueci um pouco sobre isso. Nós temos na genealogia de Jesus alguém que vocês, que seguem essas teorias malucas do Talmud, odeiam, a pessoa de Salomão. Nós temos vários personagens bíblicos que tiveram suas falhas, que tiveram suas limitações. Nós temos o próprio Jacó, que era mentiroso. Sabe o Loki, hoje, o deus da mentira, dentro do universo lá Marvel? Um Jacó, eu vejo o Jacó antes de ter um encontro com o anjo do Senhor. Eu só me lembro de Loki, um enganador, um mentiroso, um oportunista, barato. Mas que depois de ter o encontro com o anjo do Senhor mudou radicalmente o seu comportamento. E aí, o que é mais, o que se encaixa mais com o cânon bíblico, com o texto bíblico? Será que todos os escritores da Bíblia, todos os teólogos que se colocam de uma maneira diferente da sua, tanto católicos como evangélicos, eles sim estão errados, mas você está certo? Porque leu um livro e porque encontrou na tradução King James essa teoria, ou porque ela está no Talmud? É complicado. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Afonso, no meu modo de ver, está completamente equivocado nos seus posicionamentos. Completamente. E quando eu falo completamente, é completamente mesmo. Biblicamente falando, ele está completamente perdido. Quando o assunto é ciência, quando o assunto é especulação, o cara é show. Mas quando o assunto é Bíblia, ele se perde. E eu vou dizer pela última vez, Afonso, por favor, vá estudar a Bíblia. Deixa de ser assim do jeito que tu está sendo. Pitoresco, grotesco. E levando muitas pessoas que, infelizmente, por várias as condições que sejam, família, preconceitos, abusos sofridos, inclusive dentro da igreja, de igrejas, né, porque não deveria, a curtirem o seu conteúdo, a alimentarem isso e a desinformação. Para terminar, eu conheço um cara de 47 anos, um cara incrível. E ele provavelmente está vendo esse vídeo. Incrível. Tá num grupo comigo. Eu gosto pra cacete desse cara. Esse cara é um cara maravilhoso.
Só que esse cara já tem 40 anos, tem família constituída e até agora não leu a Bíblia. Ele se alimenta, sabe de quê? Livros, assim, teorias, sabe? Mas a Bíblia, ele nunca leu. Como é que você vai entender? Como é que você vai ouvir ou achar, ou vai procurar ouvir a palavra de Deus sem ouvir aquilo que estrutura a palavra dele? Não dá. Gente, leiam a Bíblia. Mais Bíblia, menos Afonso. Façam isso. E a partir de então, com a base que vocês tiverem, aí vocês, sabe, debatem. Isso aqui, eu não estou fazendo isso para promover um discurso ad hominem, como ele tem feito contra os pastores, contra muitas pessoas inclusive sérias, boas, que ele nem sequer conhece, certo? Eu não estou fazendo isso. Eu estou fazendo de forma diferente. Eu estou abordando os argumentos que ele lançou do minuto 1 até o minuto 20 do vídeo de Raabe, tá? O link do meu vídeo completo vai estar aqui embaixo. Ele tem 1 hora a mais do que esse daqui. Eu espero que vocês gostem. Me desculpem pela demora. Eu tentei ser o mais objetivo possível, mas é difícil, tá bom? Outra coisa. Não, eu vou falar isso na introdução. Eu vou fazer um corte inicial e vou botar esse aviso no começo, tá? É isso, que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Tchau.